alvíceras. Hoje eu sigo gravando aqui do shopping, barra shopping aqui no Rio de Janeiro, portanto o áudio pode estar um pouco pior aí do que costuma estar, né? Porque já é normal o áudio das minhas gravações estar ruim, até porque eu não comprei ainda o meu bendito microfone, né? Condensador. Mas aí também não tem problema, porque eu gravo estes áudios para mim mesmo. Então, de quebra, algumas pessoas pegam carona aí e se beneficiam ou maleficiam da gravação, da aula. Mas isso aí não me interessa. Me interessa é gravar e registrar o conhecimento para que eu depois possa ouvi-lo e reabsorvê-lo e retê-lo, principalmente, né? Porque não adianta nada você ficar ouvindo, ouvindo, gravando, e se você não retiver, nada adiantará. Bom, mas aí no último vídeo nós começamos a ler o artigo do professor, cadê o nome dele? José de Maquer, né? O êxodo como tradição de Israel Norte, sob a condução de El e Javé na forma de touro jovem. E hoje nós vamos já aí no subtítulo 1. 15 horas e 45 minutos. Estes são teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Êxodo 32, versículo 4, parte B. Um dos textos de nossa análise é Êxodo 32, tradicionalmente conhecido como a história do bezerro de ouro. Quando o povo viu que Moisés demorava em descer da montanha, pediu a Arão para que lhe fizesse deuses, ou em hebraico Elohim. Elohim significa deuses em hebraico. Ah, mas é um dos nomes de Jeová, é um dos nomes de Deus. Não, ensinaram errado para você. Elohim é o plural de Elohá ou Eloá, tá? Elohim significa deuses, Eloá significa Deus. E aí, enfim, o povo pediu a Arão que lhe fizesse Elohim, deuses, que fossem diante dele, do povo. Depois de reunir os enfeites pessoais, o povo os levou a Arão, que os fundiu, fabricando com eles um touro jovem, do hebraico Hegel, ou Hegel, né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas de metal e ouro, né? Assim foi dito. Essa palavra Hegel é um touro de cerca de 1 ano de idade, ou seja, é como se fosse realmente um bezerro, né? E você vê isso lá em Levítico 9, versículo 3, e também Miqueias capítulo 6, versículo 6. Por isso optamos pela tradução touro jovem, que nos parece mais aproximada que bezerro, como normalmente é traduzido nas versões portuguesas. Ao vê-lo, o povo exclamou: estes são teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ou seja, atribuindo a esses deuses, né, não sei se fizeram mais de um. É curioso isso aqui, porque é dito que uma estátua apenas é fabricada, mas eles usam no plural deuses, no plural Elohim. Bom, isso é um outro problema, mas eles atribuem a esse outro Deus, que aparentemente não é o mesmo Deus de Moisés, não é Yahvé, digamos assim, o feito, né, de tê-los conduzido para fora da terra do Egito. Essa exclamação é surpreendente, pois contradiz a tradição de que foi Moisés, junto com Javé, que tirou Israel do Egito. E ela não ocorre somente aqui, mas se repete em 32:8, parte C, onde ela é colocada na boca, sabe de quem? Do próprio Javé.
O próprio Javé vai dizer isso. Lá em Êxodo 32, versículo 8, parte C. Ou seja, vai dizer o quê? De novo, se você dormiu aí no que eu falei, não pescou. Vai dizer que quem tirou o povo, quem libertou o povo do Egito foram, né, esses deuses. Ou, na tradução, foi aquele Deus representado pelo bezerro de ouro, que não seria o mesmo Deus, de acordo com a Bíblia, que o Deus de Moisés. Bom, ou seja, por um lado, como vimos, ela é atribuída aos Elohim da imagem de um touro jovem, e outras vezes ela é atribuída a Moisés, como diz no capítulo 32, versículo 1, parte C, assim: pois a este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Ou seja, o próprio livro de Êxodo vai ora dizer que Moisés conduziu o povo para fora do Egito, ora vai dizer que foram os Elohim, representados aqui no touro, ou tauro, né, no bezerro de ouro. Mas, enfim, há uma contradição aqui. E disse Javé a Moisés: vai, desce, pois, se perverteu o teu povo que fizeste subir da terra do Egito. Está lá em 32, versículo 7. Portanto, aparentemente, temos aqui duas tradições que divergem sobre a saída da terra do Egito. Se é assim, qual delas é a mais antiga ou qual foi cooptada? Ou seja, qual foi absorvida por qual? Ou qual foi subjugada por qual, né? Além das versões divergentes sobre o Êxodo, o texto revela também a presença de uma antiga tradição de culto a uma divindade na imagem de um touro jovem, a quem se atribui a saída do Egito. E os pingentes joguei no fogo, e saiu este touro jovem, reguei-lo. Está lá em Êxodo 32, capítulo 32, versículo 24. Como se Arão não soubesse o porquê de ter surgido tal imagem, preste atenção aqui. Como se Arão não soubesse o porquê de ter surgido tal imagem, lembrem que a ele foi pedido que construísse, fabricasse o artefato. E a ele foi dado todo aquele monte de pingentes de ouro, tá? Que não foram poucos. Tá? Então é óbvio que ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas como se não soubesse o que estava acontecendo. O interessante é que o texto parece indicar que essa divindade na forma de um touro jovem é Javé. Ou seja, ele fabrica um touro jovem e não fabrica um cavalo jovem ou um coelho ou um avestruz. Por que ele fabricou um touro? Ele joga lá os pingentes no caldeirão, sei lá onde é que ele... na metalurgia que ele fez, um trabalho metalúrgico ali. E, assim, aparece como que num passe de mágica um touro. Não aparece uma motocicleta, não aparece uma joaninha ou um tatu-bola. Aparece um touro de ouro. Por que um touro de ouro? Porque é obra do construtor. O construtor fez o touro. E antes de fazer o touro, já vimos isso na nossa aula de metafísica, no nosso curso de metafísica, antes de o escultor esculpir ou insculpir, ele imaginou na cabeça a obra de arte que ele vai burilar. Então, ele sabia muito bem, antes mesmo de o touro ficar pronto, que ele estava ou iria fazer um touro. E no texto bíblico, o povo não pede para fazer touro, não está escrito isso. Faz um touro pra gente. O que talvez explicaria. Não, fiz um touro, apareceu um touro aqui, mas não foi passe de mágica. É porque o povo pediu para fazer um touro, eu fiz o touro, senão eu me matar. Mas não foi isso, né, que aconteceu no texto. E o interessante é que o texto parece indicar que essa divindade na forma de um touro jovem é o próprio Javé. Quando viu Arão a imagem, edificou um altar diante dele. E então Arão gritou e disse: amanhã será festa para Javé.
32:5. Veja, quando Moisés desce do monte, ele manda matar todo mundo que adorou o bezerro de ouro. E não manda matar Arão. E você entende o quê? Não mandou matar Arão porque Arão foi meio que obrigado a fazer o bezerro de ouro. Ele morreria, talvez, ele estava sob ameaça. Faz sentido. Só que o capítulo 32, versículo 5, vai dizer que Arão constrói um altar para essa escultura, né? E ainda o adora essa escultura, adora esse touro jovem, esse ídolo. Bom, aí já não dá mais para defender. Uma coisa é você, sob ameaça, erigir o altar, ou esculpir ou esculpir o touro. Outra coisa é você, depois que fez isso, ainda adorar tal Deus. Na manhã seguinte, o povo madrugou, ofereceu holocaustos e ofertas de paz. Provavelmente o próprio Arão que ofereceu os holocaustos e as ofertas de paz, ou o pessoal lá da tribo de Levi. Comeu, bebeu e depois fez festa. Está lá em 32, versículo 6. Então, aparentemente, Arão, né, ele adorou essa imagem, porque essa imagem seria uma materialização do próprio Javé. E esse Javé, porém, parece ser diferente do Javé cultuado em Jerusalém, ou seja, em Israel Sul, difundido pelo redator deuteronomista que reprime severamente o outro culto, quando diz assim: Moisés tomou o touro jovem que haviam feito e o queimou no fogo e o triturou até virar pó. Olha, meio complicado, hein? De ouro o negócio, ele triturou até virar pó. Rapaz, é muito difícil fazer isso com as ferramentas e os métodos disponíveis naquela época, no meio do deserto. Mas, enfim, pode ser apenas uma expressão hiperbólica. Mas isso está lá em 32:20. Então, o redator deuteronomista, ele apresenta um Javé que não tem e nem pode ter imagem de escultura alguma. Agora, esse livro, esse código deuteronomista, ele foi apresentado depois, ele foi achado depois, né? Todos sabem, já falei isso para vocês. E por isso, talvez, é que o Deuteronômio seja o livro que mais se destaca dos outros do Pentateuco. É uma tradição realmente mais posterior. Mas vamos continuar ali, antes de fazermos mais conclusões. O ato é semelhante ao que fez o rei Josias, lá em 640 a 609, quando centralizou o culto em Jerusalém e destruiu os santuários no interior. Isso está lá em 2 Reis 22 e 23. Então parece ser, diz aqui o José Keffer, uma tradição colocada no meio da tradição anterior, mais antiga, mas uma tradição mais recente, que cultua um Javé que não pode ser adorado através de escultura, e que, portanto, essa tradição é superior, ela é politicamente vencedora, e ela está aqui no Êxodo para reprimir, para fazer a tradição anterior e cair por terra, né, para sobrepujar a tradição anterior, que digamos assim, aceitava um culto a Javé através de sua escultura de um touro, na forma de um touro jovem. Muito bem, vamos continuar. A ira contra o culto a Javé na forma de touro é tanto que o deuteronomista atribui a ele a quebra da aliança. Aconteceu que, quando se aproximou do acampamento e viu o touro jovem e as danças, a ira de Moisés se acendeu e ele lançou de sua mão as tábuas e as quebrou ao pé da montanha. Então ele quebra aquele pacto, está lá em 32:19. Ele quebra o decálogo na versão das primeiras tábuas, que é o que? Uma aliança.
ele desfaz essa aliança porque Deus não vai, aquele Deus que não admite ser cultuado na figura de imagem, esse Deus Javé, o Deus de Moisés, o Javé de Moisés, não admite se aliançar com um povo que quer adorá-lo através de esculturas, como a de um touro jovem. Então, o redator, ele coloca esse episódio aqui para dizer, olha, não vale, essa aliança não vale, só vale a aliança que Javé fizer com aqueles que o adorarem, mas não na forma do touro jovem. E por isso é que as primeiras tábuas vão ser quebradas. Moisés, que é o grande representante de Deus ali, interlocutor, ele vai quebrar aquelas tábuas. Uma segunda, inclusive escritas pelo dedo de Deus, um segundo par de tábuas vai ser construído, vai ser esculpido, e aí sim, já após a morte daqueles que idolatraram o próprio Yahvé, mas na figura de um touro, aí sim, já com o povo purificado, daqueles que eram ou foram considerados idólatras, aí sim, essa segunda remessa, digamos assim, de tábuas da lei terá validade e a aliança será, enfim, celebrada. Então, basicamente é isso aí que você tem que saber ao ler essa passagem, senão você não vai entender o que o texto escreveu. O que o texto escreveu não, o que o redator escreveu. Vamos terminando então, vamos lá. Pelo texto, não é possível saber claramente onde se praticava o culto abordado acima. Supostamente estamos ao pé do Monte Sinai, local onde Moisés recebeu as tábuas da lei, lá em Êxodo 19. Porém, dada a redação tardia do texto, provavelmente o foco é o culto praticado em Israel Norte, nos santuários de Samaria, Siquém e Betel. Ou seja, estas seriam as regiões onde se cultuava o Javé na figura de um touro jovem, que era como o deus El anterior a Javé era cultuado. Bom, já explicamos isso várias vezes, né? Acho que deu para entender. Então, no próximo vídeo, nós veremos 1 Reis 12:28. Eis aqui teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E aí a gente vai entender o porquê que é dito isso, que esses deuses, esses Elohim, é que fizeram Israel subir da terra do Egito e não o Javé, não Yahvé. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.